Olá pessoal, professor Luiz Sérgio, em mais uma aula da disciplina de AutoCAD. Esta é a aula número 6 e na aula de hoje nós daremos continuidade aos estudos dos comandos de edição. Porém, antes, iremos fazer uma revisão respondendo à atividade que foi deixada aí na última aula. Nós iniciamos o estudo na aula passada dos comandos de edição. Nós vimos também algo sobre os comandos de visualização e os comandos de precisão. E nesta aula nós iremos, de início, tentar relembrar de alguns dos conceitos que foram vistos nessas aulas. Nesta aula, lembrando que as atividades que são propostas, elas são com o intuito de você relembrar não só o conteúdo da aula, mas também o conteúdo que já foi estudado anteriormente. Então, é um acúmulo aí, você vai colocar em prática, né, aqueles conhecimentos, né, que foram acumulados ao longo da nossa disciplina. Então, a primeira questão pede para que você desenhe este objeto que está sendo mostrado aí na tela. Lembrando também que a maneira em que eu faço o desenho aqui no AutoCAD não é a única e nem a correta, né? Não estou falando que a maneira que eu estou fazendo é errada. Não existe uma maneira certa, uma maneira errada de se fazer o desenho. Existe aquele método em que você faça o seu desenho de uma maneira prática e simples, né? Que o desenho saia no final, né? Que ele esteja pronto de acordo com o que está sendo solicitado. Então, o que eu faço aqui, né, é uma forma em que não é obrigatória ser feito desta maneira, são apenas sugestões e dicas, né, para que te oriente a fazer o desenho. Né? Então, a partir dessas orientações, você vai desenvolver o seu desenho, né, talvez repetindo esses comandos, e a partir dessa repetição é que você vai tendo contato com os comandos, né, contato com o AutoCAD, e a partir daí você vai desenvolver os seus próprios desenhos, seus próprios métodos. Né? Então vamos responder aqui a primeira questão. Vamos imaginar que este desenho aí seja a vista de um objeto, uma vista qualquer, né, um superior, frontal, vista. E vamos fazer esse desenho sem representar neste momento as cotagens, né, as dimensões. Vamos apenas fazer a leitura e a partir da leitura dessas dimensões é que iremos confeccionar o desenho. Eu posso começar a partir de qualquer ponto. Eu vou começar a partir deste ponto aqui, ó. Lembrando que você pode começar a partir de qualquer ponto. Primeiro eu vou fazer este retângulo que tem 9 unidades na horizontal e 8 unidades na vertical. Depois eu irei fazer os círculos que estão no centro deste retângulo. Depois faremos o retângulo aqui do lado direito. Por último, este retângulo maior que está envolvendo aí o retângulo menor. Então, fazendo aqui o primeiro retângulo, vamos selecionar aqui o comando linha, vamos habilitar aqui o comando ortogonal, comando orto, digitando F8 no teclado, para garantir que a linha fique totalmente na horizontal, né, um comando de precisão que nós vimos aí na aula passada. Vamos direcionar a linha e digitar a dimensão. Então, daqui para cá tem 10 unidades, né? E a distância desta linha para esta de 1 unidade. 10 menos 1, 9. Então faremos uma linha com tamanho 9. Observe aí que a linha ficou muito pequena, né? Porque nosso campo de visualização está muito amplo, muito grande, então temos que nos aproximar um pouco mais da figura. Vamos aproximar, vamos centralizar aqui um pouquinho, né? Pronto, aproximamos. Vamos agora direcionar para cima e
fazemos aqui a linha vertical com tamanho 8 unidades, né? Porque daqui para cá temos 5 mais 5, que dá 10 unidades. Cada dimensão, cada pedacinho desse aqui, né? Corresponde a 1 unidade. Então, 10 menos 2 unidades, 8. Então, vamos subir aqui a linha, 8 unidades para cima, 9 unidades para a esquerda e 8 unidades para baixo. Eu simplesmente vou clicar aqui, né, no quadradinho, que é um comando de precisão que nós habilitamos, o OSNEP, que indica a extremidade dessa linha. Vamos agora fazer as duas circunferências que estão dentro do retângulo e observe que a circunferência menor tem dimensão 4, fica meio difícil aí de interpretar esse desenho, mas vamos interpretar este 4 aqui como sendo o diâmetro, né? O ideal era ter aqui uma bolinha aqui na frente para indicar o diâmetro, mas vamos interpretar como sendo 4 unidades, né? Porque se fosse o raio, iria ficar muito grande esse círculo, né? E a circunferência externa com 6 unidades de diâmetro. Então, para praticarmos aí um pouco a confecção do círculo, vamos primeiro fazer o interno utilizando o raio, né? O comando raio, o círculo utilizando o comando raio, e o círculo exterior vamos utilizar o comando diâmetro, né? Para garantir que esses dois círculos eles coincidam aqui com o centro do retângulo, temos uma técnica, né? Nós podemos utilizar várias técnicas, como eu falei, a forma que eu faço aqui não é a única e nem a correta, vamos assim dizer, né? A única correta. Existem várias maneiras de você chegar ao centro dessa figura. Uma sugestão é você fazer uma linha, né? Daqui até aqui, que é a metade, e uma outra linha daqui até aqui. Pronto. Então chegamos à metade aqui, ao centro da circunferência, né? Essa linha você nem precisa fazer, caso você habilite aqui o comando que identifica a metade desta linha horizontal, então o triângulozinho, né? E a partir desse ponto você fazer essa linha horizontal. Uma outra maneira de encontrarmos o centro desta figura é fazendo duas linhas aqui diagonais, né? Fazer um X, e o ponto de cruzamento dessas linhas corresponde, o ponto que elas se tocam corresponde ao centro da figura. Então eu vou utilizar este método, que a partir de agora você pode utilizar, né? Como o ortogonal está habilitado, ele não faz uma linha diagonal, mas se ele identificar aqui um ponto notável, ele faz essa linha, como mostrado aqui, né? Então cancelei aqui o comando linha, vou habilitá-lo novamente aqui com o teclado, fazer agora uma linha diagonal da direita para a esquerda, e a partir do encontro dessas duas linhas nós iremos fazer nosso círculo. O círculo ele vai ser inicialmente feito com o comando centro e raio, né? Como eu havia dito, o círculo interno, comando de raio. O raio, obviamente, terá então dimensão de 2 unidades, já que ele tem diâmetro 4, dimensão do raio 2 unidades. 2, beleza? E vamos agora fazer o círculo externo utilizando o comando diâmetro. Vamos selecionar aqui o centro e digitar agora o diâmetro, que corresponde a 6 unidades. O diâmetro 6, feito aí os dois círculos. Eu posso agora apagar essas duas linhas, selecionando, né, um outro comando que nós vimos aí na aula passada, se bem que nós já viemos utilizando aí esse comando há muitas aulas, mas como foi feito esse comentário a respeito dos comandos de seleção na aula passada, para que nós possamos aí selecionar para apagar essa linha, nós clicamos aí nas entidades que nós queremos selecionar. Então cliquei aqui nas duas linhas e vou agora apertar Delete para apagar a linha. Bem, então para fazer agora o retângulo do lado direito, você pode fazer da mesma maneira que nós fizemos este retângulo aqui, né? Simplesmente completando as linhas, né, horizontal, sobe aqui na vertical, volta aqui na horizontal e depois faz o X, né, essa cruz, o X, né, na verdade um X. E a partir do centro nós faremos aí os dois círculos,
Mas como eles têm as mesmas dimensões, né, um objeto simétrico, existe um comando específico para simetria, mas nós não podemos utilizar porque nós não vimos ainda, um pouco mais à frente, que vai facilitar um pouco a compreensão do nosso desenho. Então, vamos utilizar um pouco, nós já conhecemos que é o comando copiar. Então, eu vou clicar aqui em copiar e copiar esta e esta linha, né? E os dois círculos, né? Aperto Enter e vou selecionar o meu ponto de referência, este ponto aqui, ó, esta extremidade, e a partir daqui eu vou arrastar até esta outra extremidade aqui do outro lado, beleza? E colar aqui, clicar aqui na extremidade do desenho que eu quero fazer a cópia. Então observe aí que são figuras iguais, né? Então para facilitar a nossa vida é só fazer uma cópia desta figura, como nós fizemos. Vamos agora fazer o retângulo externo. O retângulo externo nós temos um comando específico para isso também, né? Para facilitar a nossa vida, mas como nós não estudamos ainda, vamos utilizar os comandos que nós já conhecemos. Então, nós poderíamos fazer uma linha, por exemplo, daqui do centro dessa figura, né, descendo com uma unidade. A linha está habilitada, o comando linha. Vamos observar aqui qual a dimensão dele, qual o tamanho. O tamanho aqui é de 20 unidades. Né, já está a linha horizontal aqui de 20 unidades. Como nós estamos fazendo a partir do centro, quer dizer que ela tem 10 unidades, né? Como está sendo indicado aqui, 10 unidades para a esquerda, 10 unidades para a direita. Então, eu posso fazer aqui, ó, 10 unidades para a esquerda. Se eu fizer 10 para a direita, voltando aqui, ó, ela vai coincidir com essa extremidade, né? Eu teria que fazer uma linha com 20. Então, eu vou cancelar o comando linha e vou habilitá-lo novamente. Opa, não vou habilitar não, vou simplesmente esticar esta linha, ó. Eu vou esticar com 10 unidades para a direita. O que iremos fazer agora é copiar esta linha de baixo, né? Eu não vou precisar dessa linha vertical, eu vou apagar. Vou copiar agora a linha de baixo. Vou selecionar aqui o comando copiar. Vou selecionar esta linha, aperta Enter. E a partir do centro aqui dessa linha, né, que será a nossa referência, eu vou arrastar para cima. Vamos observar aqui qual a dimensão. A dimensão, né, a distância desta linha horizontal de baixo para a linha horizontal de cima, tem 10 unidades também. Vamos fazer uma linha com 10 unidades de distância uma da outra. Vou cancelar agora o comando linha, vou habilitar novamente o nosso último comando, que é o comando copiar. Vou dar mais um toque aqui na setinha do teclado, para apagar, mais um toque, comando linha. Vamos habilitar aqui o comando linha e vamos agora interligar essas duas linhas horizontais. Beleza? Cancelar aqui, habilitar o comando linha de novo e unir as duas extremidades com o comando linha. E aí, pessoal, eu vou dar um zoom aqui, um zoom estendido para deixar aqui a figura completamente aí na área de visualização do desenho do AutoCAD, na área de trabalho do AutoCAD. E observe aí que a figura corresponde à que está sendo mostrada aqui na atividade. E, como dito no início, nós não iremos representar a cotagem agora, não nos preocupemos com isso no momento. O importante aqui é praticar os comandos que nós já estudamos anteriormente. Beleza? Vamos agora para a questão do número 2. E temos uma figura que parece um pouco mais complexa, mas não é tão complexa assim. E você pode fazer esse desenho da seguinte maneira. Eu não vou apagar esse desenho, eu vou afastar aqui um pouquinho, vou fazer aqui do lado, vou deixar os desenhos para o procedimento da aula, porque se nós precisarmos aí para mostrar um pouco dos comandos que nós iremos estudar nessa aula, né? Aqui já serve de modelo para que nós possamos utilizar aí a figura para praticar
os comandos que nós iremos estudar nesta aula de hoje. Bem, então, como dito, né, como sempre deixo claro aqui, você pode começar o seu desenho a partir de qualquer ponto. Você poderia começar, por exemplo, daqui, né, começando a fazer esse círculo aqui, né, fazendo este círculo. Né. Você pode fazer a partir de qualquer ponto. A sugestão é que você utilize, encontre um ponto aí de referência, que a partir dessa referência você vai fazer todo o seu desenho. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, a partir deste ponto, criando uma linha aqui, o nosso desenho seria todo baseado em função dessa linha, né? As dimensões, o baseado que eu me refiro eu vou fazer essa linha vertical com 8 unidades a partir desta linha aqui, ó. Ou então vou fazer essa linha horizontal um pouco mais abaixo com uma dimensão de 1,5, como está sendo mostrado aqui, ó. Então, o ideal é que você encontre aí de alguma forma uma referência legal para o seu desenho. E eu vou começar o meu desenho fazendo uma linha horizontal aqui, ó. Esta linha que divide aqui o desenho ao meio, o desenho sempre ele é simétrico, então essa linha em traço aqui, ou esse traço e ponto, na verdade, seria um traço e um ponto, né, do desenho técnico, significa que o desenho, essa linha aqui é um eixo de simetria, né? Significa dizer que o desenho é simétrico, a parte de cima igual a parte de baixo. Então, seria uma boa dica você fazer o seu desenho a partir desta linha que divide o desenho ao meio, né? Esse eixo de simetria. Então, vou fazer uma linha começando do círculo, do centro das circunferências até este ponto aqui, ó. Então, daqui até aqui nós temos 13,5 unidades, né? 13,5 no AutoCAD, né? Ele não reconhece a vírgula como comando para números decimais. Vamos utilizar o ponto, né? Então, o outro já está habilitado, 13,5. Então, nossa linha aí, ó, 13,5. Você pode fazer qualquer parte do desenho a partir dessa linha. Agora eu vou fazer os círculos, né? Vou fazer esses dois círculos aqui. Observe que o círculo menor tem um diâmetro de 5 unidades e o círculo maior um diâmetro de 10 unidades. Vou fazer o contrário agora. Vou começar esse círculo menor, o círculo interno, utilizando o comando diâmetro, e o círculo maior, o comando raio. Então vamos agora, vou deixar aqui esse comando habilitado, né, o comando diâmetro, a partir desta extremidade, né, o diâmetro da circunferência menor 5 unidades. E agora vamos selecionar aqui o outro comando para a construção de círculos que nós já vimos, né? E a referência agora será o raio. O raio, vamos voltar aqui para a imagem, né? O diâmetro é de 10 unidades, o raio, obviamente, né? A distância do centro é 10 unidades da circunferência, 5 unidades. Então, vamos, já habilitei, comando círculo, vamos agora arrastar, né? E formar a dimensão do raio, 5 unidades. Beleza? Vamos agora fazer estas duas linhas, essas 4 linhas na verdade, né? Essas 4 linhas aqui. Então, observe que a distância dessas duas linhas, né, de 3 unidades, e isso quer dizer que a distância de qualquer linha dessa daqui para o centro é 1,5 unidade. Vamos lá, pessoal. Bem, então, a partir de agora, nós iremos ver um dos principais comandos de edição que irá facilitar e muito a confecção dos nossos desenhos. Então, essa aula de hoje ela é especial pelo fato de nós utilizarmos a partir de agora, estudarmos a partir de agora, aqueles comandos que daqui para frente irão facilitar a nossa vida. Então, o primeiro deles é o chamado comando aparar.
Ele é mais conhecido como o comando trim, né? O trim é um comando que é utilizado na versão em inglês. Então ele é mais conhecido como trim. Então trim é aquele comando que permite você aparar as linhas em excesso, né? Para ficar mais claro, né? Vamos utilizar aqui o AutoCAD esta função. Então a função é identificada por este botão, né? E conforme mostra a imagem aqui, ó, observe que essas linhas aqui elas foram cortadas, né? Elas estavam antes em excesso, né? Atravessando essa linha vertical e vamos imaginar que eu não queira essas linhas aqui, ó. Então eu posso aparar estas linhas utilizando o comando aparar ou o comando trim. Vamos lá, vamos utilizar aqui o comando trim ou comando aparar. Então, ó, essas duas linhas aqui de cima, né, nós fizemos de maneira independente, né? Primeiro fizemos uma linha horizontal, né, à direita, esta daqui. E para fazer esta linha da esquerda, o que foi que nós fizemos, né? Nós criamos uma linha, vou apagar aqui, né? Nós criamos uma linha a partir desta extremidade, né? Passamos um pouquinho aqui do círculo exterior, depois arrastamos a linha até o ponto de interseção. Essa foi a maneira que nós fizemos, né? Porque até o momento nós só tínhamos visto esses comandos. Porém, como eu havia dito antes, né, nós temos comandos específicos para facilitar a construção deste tipo de linha. Ao invés de arrastarmos, né, ou tentar apagar, eu quero apagar esse excesso, é possível? Até é possível, mas não com o comando apagar, não com a borrachinha aqui. Ó. Se nós clicarmos na borrachinha e clicarmos na linha, ela vai apagar a linha por completo. Ou então, se selecionarmos a linha e apertarmos Delete, ele vai apagar a linha por completo. Então, qual é a forma que nós temos de apagar esses excessos? Nós iremos apagar utilizando o comando trim, o comando apagar que está localizado aqui, ó. Pode ler aqui, ó. Comando trim. Então, vou selecionar aqui o comando trim ou o comando apagar, né? Eu vou delimitar as linhas, né, que constituirão as extremidades, né, que eu irei aparar até estas linhas que eu irei selecionar, essas extremidades, esses limites. Então, o limite dessa linha horizontal, né, é o círculo interno e o círculo externo. Então, vou apertar Enter, né, selecionei os limites e o que está passando desses limites deverá ser apagado, deverá ser aparado. Então essa linha aqui da direita, ó, se eu clicar nela, ó, aí já some já, ó. Ela seleciona esta linha aqui informando que vai apagar este excesso. Então, se eu clicar aqui ele apaga. E se clicarmos aqui à esquerda, apaga também, ó. Então observe aí que é um comando muito útil, né, o comando aparar, que vai facilitar demais a nossa vida, beleza? Então vamos fazer isso para a linha de baixo, né? Então vou esticar aqui por completo a linha, tanto para a esquerda quanto para a direita, está ultrapassando aqui os dois círculos, né? Então eu quero que a linha ela fique entre os dois círculos, né? Entre o círculo interno e o círculo externo, né? Tanto a linha da direita quanto a linha da esquerda. O que é que nós iremos fazer? Seleciono o comando trim, né? Seleciono os limites em que essas linhas deverão permanecer, né? Ela tem que ficar entre o círculo externo e o círculo interno. Aperto Enter. E aí eu vou agora aparar aqueles excessos. Quem são os excessos, né? Essa linha da esquerda, essa linha do centro, né? Que ela está aqui entre os limites do círculo interno, e a linha da direita que está após o limite do círculo externo. E aí aperto Enter, observei que é bem fácil a utilização do comando, vai ser muito útil daqui para frente para a confecção dos desenhos, né? E é um comando bem legal de ser utilizado. Nós temos uma outra maneira de utilizar esse mesmo comando, eu vou apagar aqui a linha de novo, que é da seguinte maneira. Ao invés de nós selecionarmos os limites,
né? Se nós clicarmos aqui no ícone, né? Clicarmos aqui no comando e apertarmos Enter antes de selecionar os limites, o AutoCAD ele tenta identificar as possíveis linhas que nós queremos aparar, né? Então ele vai automaticamente identificar os limites, né? Observe que nós não selecionamos aqui, ó, o círculo interno e externo, né? Os limites. Nós queremos, por exemplo, apagar esta linha da esquerda. Então o que ele vai identificar que o limite para essa linha esquerda é o círculo externo. Então ele vai automaticamente identificar o limite e aparar esta linha, ó. Então é só sair clicando aqui, ó, que ele apaga o que nós queremos. Então, se quisermos, por exemplo, apagar esta linha da direita, né? Então ele vai identificar como sendo o círculo externo o limite. Então ele vai aparar aqui a linha da direita. E se nós clicarmos aqui nessa linha do centro, ele vai identificar que os limites para esta linha é o círculo interno, né? Os dois lados aqui do círculo interno. Então ele apara também essa linha entre os dois lados, entre aspas, né? Desta figura. Então é uma maneira mais prática de utilizar o comando. Então a sugestão aqui, pessoal, é fazer uma cópia desta linha. Vamos fazer uma cópia desta linha. Vou apertar Enter, né? Selecionei a linha aqui para indicar que quero fazer uma cópia dessa linha. Vou apertar Enter. Vou agora, a partir deste ponto para cima, informar aqui a distância de 1,5 para cima, 1,5 para baixo. E só isso no momento. Bem, olha, nós temos um comando específico para limitar esta linha a esta área aqui, ó, que toca nesses dois pontos. Então, esse comando ainda vamos utilizar os comandos que nós já vimos, né? Como por exemplo, arrastar esta linha aqui, ó, até coincidir com a interseção aqui, ó, da circunferência. E vou arrastar aqui mais uma vez para trás a linha, né, da extremidade da esquerda até coincidir com este ponto. Então existe um comando específico para cortar essas partes que excedentes, né, que passam dessas duas linhas, mas como nós não estudamos ainda, vamos utilizar o comando que nós já vimos, né, que por exemplo, aqui esticar ou recolher a linha. Bem, para fazermos aqui a linha aqui do lado esquerdo, né, essa linha horizontal do lado esquerdo, ou você pode, por exemplo, fazer uma outra linha, né, e fazer o mesmo procedimento, arrastar, ou então você pode fazer uma cópia, já que ela vai ter aqui as mesmas características, né, a mesma dimensão, mesma altura, vamos dizer assim, em relação a essa linha horizontal. Eu posso fazer uma cópia, ó. Vou fazer uma cópia desta linha, tocando aqui, ó. Tá, não sei se ele vai permitir tocar na extremidade. Infelizmente não vai permitir tocar na extremidade aqui. Vamos ver se a partir deste outro ponto eu consigo tocar a extremidade do círculo externo. Então, vamos fazer uma cópia desta linha e a partir deste ponto, né, infelizmente não temos essa possibilidade, né, porque ele identifica aqui o ângulo de 180 graus, né, e automaticamente vai arrastar essa linha que eu estou fazendo aqui para este ponto. Então, nós tínhamos essa possibilidade, né, se o AutoCAD permitisse, em um momento, fazer desta maneira, então vamos utilizar a linha mesmo, né? Então, a minha referência ainda vai ser esta altura, vamos assim dizer, e vamos agora arrastar esta linha que foi criada, né, até a interseção com o círculo menor e a interseção com o círculo maior.
beleza? Bem, embaixo nós poderemos fazer da mesma forma, poderemos arrastar, né? Tanto que eu havia feito aqui uma segunda linha aqui embaixo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esta linha e vou utilizar o comando copiar. Já que nós já temos duas linhas prontas, eu vou copiar essas duas linhas, aperto Enter, a partir de qualquer ponto aqui de uma das duas linhas, né, eu vou arrastar para baixo e digitar aqui a distância, né, que essas linhas de baixo terão em relação às linhas de cima. Como nós vimos aqui, a distância é de 3 unidades, olha, 3 unidades. Então vamos arrastar aqui para baixo e definir a distância de 3 unidades. Opa. Identificou algum ponto aqui, vamos copiar de novo, né? Vamos agora arrastar para baixo, 3 unidades, olha lá. Fez aqui a linha com 3 unidades em relação ao nível de baixo. Vamos agora fazer essa espécie de retângulo que está acoplado aqui ao círculo, né? Está acoplado ao círculo externo. Bem, a sugestão aqui é fazermos esta linha aqui primeiro, horizontal, ou desculpa, na vertical, né, que tem a dimensão de 8 unidades. Porém, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma linha menor, né, do centro para cá, depois eu vou esticar daqui para baixo, né, e fazer esta linha primeiro aqui, essa linha menor, né. A linha menor, observe que, deixa eu apagar aqui para descolorir um pouco a imagem. Observe que se nós fizéssemos uma linha do centro para a extremidade, né, a dimensão seria de 4 unidades, né, a metade de 8. E observe que daqui para cá nós temos 1,5. Isso quer dizer que daqui para cá, para o centro, né, dessa linha aqui para o centro, nós temos 2,5. Então eu vou fazer primeiro esta linha com 2,5 do centro para cima, depois vou esticar aqui para baixo mais 2,5, logo em seguida eu vou fazer uma cópia desta linha, né, com a dimensão de 8 unidades em relação a essa linha da direita que eu criei. Então vamos fazer isso, né? Vou selecionar aqui o comando linha para cima, a partir deste ponto para cima 2,5, vou cancelar aqui o comando, vou esticar para baixo, né, com 2,5 também, e vamos agora copiar esta linha, fazer uma cópia dela, apertar Enter, a partir deste ponto, com 8 unidades para a esquerda, né? Vou cancelar o comando e vou agora arrastar esta linha para cima, né, para completar as 8 unidades, né, 1,5 para cima, arrasto para baixo também com 1,5, e aí nós temos as duas linhas verticais, beleza? Vamos agora fazer essas linhas horizontais aqui, ó. As linhas horizontais, eu simplesmente vou selecionar o comando linha, ficar dessa extremidade até a interseção, né? Ele identificou aqui que essa linha é uma linha ortogonal, você faz um ângulo de 90 graus com essa linha da direita aqui, ó, vertical, né? Então vou clicar aqui, no ponto ortogonal, e mais uma vez, né, linha até este ponto aqui, e perpendicular a um ângulo de 90 graus. Vamos ver o que é que nós vamos fazer agora. Vamos fazer agora esta linha horizontal aqui em cima, depois faremos uma linha horizontal aqui embaixo. Vamos selecionar aqui o comando linha, daqui até a interseção com a linha do círculo. Agora observe que ele não está encontrando ponto de interseção aqui com este círculo externo. Ele está encontrando um outro ponto aqui, né, um ponto de interseção entre essas duas linhas. Então o que nós iremos fazer é o seguinte: quando ele não encontrar um determinado ponto que você gostaria que ele encontrasse, você pode deixar a linha em outro local, né, ou finalizar a linha aqui, por exemplo, passando um pouquinho,
né? E a partir daqui, ó, eu vou esticar, né? Vou recuar um pouco essa linha para ver se ele encontra a interseção, ponto de interseção. Pronto, ó, ele encontrou o ponto de interseção. Vamos agora clicar neste ponto. Vamos selecionar o comando linha de novo. A partir deste ponto, ó, ele não vai encontrar, né? Ele está encontrando aqui o ponto de 270 graus. E vou passar aqui um pouco nessa linha e vou recuar até o ponto de interseção, beleza? Estamos quase finalizando o nosso desenho. Vamos observar agora a questão e observe que existe uma linha aqui, ó. Esta linha, infelizmente, não está sendo formada com a distância dela, mas vamos criar aqui vamos imaginar aqui uma distância, né? Já que ele não fala, vamos imaginar que tem distância aqui de 1,5. 1,5 aqui, ó. Beleza? O centro da circunferência aqui, ó, tem 2 unidades e em relação à primeira, esta segunda, esse segundo círculo tem a distância aqui de 4 unidades, beleza? Então vamos fazer aqui 3 linhas. Então, já que nós temos uma linha aqui de referência vertical, vou fazer uma cópia dela a partir deste ponto, né? E a partir do centro aqui, ó, uma com 1,5, né? Outra com 2 unidades e outra com 6. Atenção, não é 4 não, 4 é de uma circunferência para outra, olha. Então, desta linha para cá, nós temos 6 unidades, né? 4 mais 2, 6. 6 unidades aqui para a esquerda. Beleza? Então, o ponto de interseção aqui, a cruz que é formada aqui nessas duas linhas horizontais e verticais, é onde nós iremos fazer o centro da circunferência, né? Vamos apagar aqui, vamos poluir um pouco e observe que a circunferência tem um diâmetro de 2 unidades. Vamos fazer aqui um círculo com centro aqui, com um diâmetro de 2 unidades. Apenas para praticar, né? Você poderia fazer um outro círculo aqui com um diâmetro, mas apenas para praticar os comandos que nós fizemos na aula passada. Vamos praticar um pouco aí o comando copiar. Vou copiar este círculo aqui que já está pronto. A partir do centro dele, vamos fazer uma cópia, né, conhecida como centro, o ponto de interseção dessas duas linhas. E nós não precisaremos dessas duas linhas aqui, ó. Vamos apagar essas duas linhas. Vamos agora finalizar o nosso desenho fazendo essas duas linhas, uma em cima, outra embaixo, na vertical, né, que corresponde a esta linha aqui, ó, esta linha em cima e esta linha de baixo. Bem, então vamos recuar um pouco a linha até o ponto de interseção e vamos criar uma outra linha, né, a partir desta extremidade até esta, beleza? E vamos recuar esta linha até este ponto de interseção. Sobrou essa linha horizontal aqui, que foi o início do nosso desenho, né, uma referência para o nosso desenho. Eu vou apagar esta linha e aí chegamos ao final do desenho da questão número 2, né? Imaginando que seja uma peça. Como foi dito, né, não precisaremos nos preocupar em formar a cortagem neste momento. Aí chegamos ao final do desenho, né, igual ao que foi proposto. Vamos agora para a nossa aula de hoje, com o objetivo de continuar o estudo dos comandos de edição. Então, são muitos comandos, né, que são utilizados aí com o intuito de facilitar o desenvolvimento dos desenhos. Vamos estudar mais alguns comandos hoje. Vamos lá? Então é isso, pessoal, um comando bem útil aí, o comando trim, que nós iremos estudar a partir de agora, o comando aparar. Vamos agora para mais um comando útil, que é o comando estender, o comando extend, né, em inglês, comando em inglês, da versão em inglês, extend. Vamos utilizar agora o comando estender. O comando estender faz o contrário, né? Ao invés de aparar a linha, ele vai complementar a linha até chegar no determinado limite.
Então observe aqui na figura que nós temos aqui linhas diagonais, que essas linhas elas não tocam essa linha vertical. Então, se eu quisesse que essa linha de baixo aqui, por exemplo, ela chegasse a essa linha vertical, eu teria que esticar até este ponto. Mas eu teria que clicar aqui na extremidade e arrastar até este ponto. Com o comando extend ou comando estender, nós não iremos fazer isso. Nós iremos selecionar o comando estender e simplesmente clicar no limite, na linha limite. A nossa linha limite é esta daqui, ó, a linha vertical. E depois clicarmos aqui nas linhas que nós queremos estender. Então, para ficar mais fácil aí o entendimento, vamos utilizar o AutoCAD nos nossos desenhos como referência. Então, lembra que nós estávamos com uma certa dificuldade de fazer essa linha de cima e esta linha de baixo? Então, vou apagar aqui a linha, ó. Vou fazer uma linha com tamanho qualquer aqui em cima e uma linha com tamanho qualquer aqui embaixo. Então, nós tínhamos uma dificuldade para fazer essa linha porque eu quero que essa linha de cima, na horizontal, ela toque no círculo externo, né? Mas observe que fazendo desta maneira, pelo menos a princípio, eu tenho essa dificuldade porque ele não consegue identificar a interseção. Aí o que nós fizemos, nós passamos um pouquinho a linha, né? Depois arrastamos para trás para fazer a linha. Nós temos um comando, que é o comando extend, que ele facilita a nossa vida. Ele estende essa linha até esta entidade. Então ele vai estender a linha até tocar esse ponto. Então vamos utilizar o comando estender, o comando extend. Ele está aqui na mesma posição que o comando aparar, o comando trim. Vou apertar aqui na setinha para baixo e clicar aqui no comando estender. Vamos clicar aqui em estender. Primeiro eu vou cancelar tudo, né? Eu vou clicar mais uma vez aqui em estender. Eu quero que essa linha horizontal ela chegue até a circunferência externa. Então primeiro eu vou identificar aqui quem será o limite. O limite vai ser a circunferência externa. Identifiquei aqui, selecionei o limite, vou apertar Enter. Agora eu vou posicionar e clicar na linha que eu quero estender. Eu quero estender essa linha de cima aqui na horizontal. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou aproximar o cursor, né, para cima da linha. Observe que automaticamente ele já estende até a linha que eu defini como limite. Olha aí, ó. Então vou clicar agora na linha e aí observe que ele fez a linha tocando na circunferência, né? O mesmo acontece para a linha de baixo. Então se eu clicar aqui na linha de baixo, ele também estende até o limite que nós havíamos definido, que foi o círculo externo, né, que está selecionado aqui em azul. Então observe que é um comando bem útil para a confecção dos desenhos, né? Já diminui nosso trabalho, diminui o tempo de confecção dos desenhos, né? Então é bem prático, aí, bem útil, bem interessante a utilização deste comando. Beleza? Vamos agora a mais um comando. O comando concorde, o comando fillet, que é para a confecção de cantos arredondados. Outro comando útil, né? Nós iremos utilizar daqui para frente, porque nós poderemos ter aí diversos desenhos, né, que representam vistas de peças, e essas vistas, né, essas peças têm cantos arredondados. Então a maneira prática de fazer esses cantos arredondados é por meio do comando concorde. Vamos lá? Vamos utilizar aqui essa mesma figura para utilizar esse comando. Vamos imaginar que este canto aqui de cima seja arredondado, né? Ele é um canto quadriculado, quadrado, né? Tem pontiagudo. Vamos deixar ele arredondado. Como é que nós iremos fazer? Vamos selecionar o comando fillet, que está aqui, ó, fazer aqui, ó. Então vamos selecionar o comando, selecionamos o comando, e aí após a seleção do comando vai aparecer algumas opções, né?
Dessas opções, nós iremos utilizar somente para as nossas aulas o comando raio. Então, o que quer dizer o comando raio? Você vai clicar aqui em raio e, pelo fato, né, nós temos aqui uma linha horizontal e uma linha vertical, né? Pelo fato dessas duas linhas estarem em algum ponto se cruzando mais à frente, são linhas independentes, e eu quero fazer aqui uma curva, né, entre essas duas linhas. Então, pelo fato de termos uma curva, né, um arco, o arco é uma parte de uma circunferência, então, logicamente, ele terá um raio, né, como nós vimos aí na confecção de arcos, né, o arco ele é uma parte da circunferência, como qualquer circunferência existe um raio, o arco está inerente ao arco um raio também. Então, o que nós iremos fazer aqui com esse comando é definir o raio deste arco, né, deste canto arredondado. Então, para o nosso exemplo, vamos definir aqui o raio como sendo o raio de uma unidade. Então, eu vou digitar aqui 1, ó, lembre que vou pegar aqui o comando de novo, né, para irmos passo a passo. Eu vou selecionar o comando, né, selecionar aqui raio, e agora ele pede para que você indique a dimensão do raio, uma unidade, beleza? Agora eu vou selecionar as linhas que gerarão o canto arredondado. Então a linha vai ser essa linha horizontal e a linha vertical. Olha aí, ó, percebe que antes de clicar ele já dá mais ou menos a ideia do arco, ó, que será criado. Se eu clicar, ele cria o canto arredondado, né? Um arco de raio uma unidade. Então, outro comando bem simples, né? bem útil também para a confecção de desenhos. Vamos agora à utilização de mais um comando, né? Que é um comando bem parecido, só que ao invés de confeccionar cantos arredondados, ele faz chanfros, né? Chanfro é uma parte quebrada, vamos assim dizer, de um canto. Então, o canto, vamos imaginar aqui o canto, ao invés de ser arredondado, como na figura anterior, ele tem uma quebra, né, na sua continuidade. É esta parte aqui, ó. Então, isso aqui é um chanfro. Então, vamos confeccionar o chanfro, beleza? Então, o chanfro ele é encontrado aqui na mesma posição, né? O botão aqui de mesma posição. Vou clicar aqui na setinha e clicar em chanfro, beleza? Vamos chanfrar esse canto de baixo, né? O canto de cima vamos deixar arredondado, o canto de baixo chanfrado. E para isso, né, nós temos várias opções depois que é selecionado o comando chanfro. E o que nós iremos estudar e utilizar será o comando distância. Então vamos selecionar a distância do chanfro. Então vou clicar aqui em distância. Aí ele pede para que você digite a distância. O que é essa distância, né? São duas distâncias. A distância em x na horizontal. Eu vou apagar aqui, ó. Então nós temos aqui a linha horizontal, que corresponde aqui ao eixo do x. A linha vertical corresponde ao eixo do y, e a distância a qual ele se refere é a distância entre o ponto de concordância, né? O ponto de interseção. Então, daqui até aqui corresponde a distância em x, e daqui, este pontinho até aqui, a extremidade, a distância em y. Então, primeiro você vai escolher aqui delimitar ou dimensionar a distância em x, e vai em seguida dimensionar ou delimitar a distância em y. Para esse exemplo também vamos utilizar aqui a distância de uma unidade. Então ele pede para você especificar aqui a primeira distância do chanfro, uma unidade, a segunda distância do chanfro, uma unidade também, e vamos agora selecionar as linhas que irão criar o chanfro. Então eu vou clicar aqui nesta linha vertical e na linha horizontal, olha aí, criamos nosso chanfro, beleza? A nossa quebra aí da ponta. Um outro comando bem útil, né? Bem legal de se utilizar, comando chanfro. E por último, pessoal, vamos olhar aqui
outro comando bastante útil, né? Hoje essa aula é uma aula especial, é uma aula que estamos estudando esses comandos que facilitam bastante a nossa vida. E vamos agora conhecer o comando deslocamento ou comando offset, né? Que é o comando para a versão em inglês, como ele é mais conhecido, o comando offset. Então, o comando offset é aquele comando que cria linhas paralelas, né? Facilita bastante também a nossa vida. Então, nós temos aqui uma linha na diagonal, né? Se nós quisermos fazer uma linha paralela ao lado dela, aqui embaixo, por exemplo, né? Nós utilizamos o comando deslocamento, ele faz uma cópia desta linha, né? Mas é a mesma coisa que o comando copiar, não necessariamente, ele faz uma cópia, mas uma cópia uma cópia paralela, né? Então, um outro exemplo, né? A figura mostra aqui um quadrado. Então, se eu quisesse fazer um outro quadrado interno, o que é que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que ou copiar linha por linha, né? Primeiro copie essa linha aqui, por exemplo, da vertical da esquerda, aí a linha, faça uma cópia da linha da direita, uma cópia da linha, ou desculpa, a cópia da linha de cima, da linha de direita e da linha de baixo. Nós poderíamos utilizar este comando copiar ou simplesmente fazermos por meio de referência, né? Faça uma linha, por exemplo, com uma dimensão para a direita, uma dimensão para baixo, e a partir daqui nós iríamos fazer a nosso quadradinho interno. Com o comando offset ou comando deslocamento, o que nós iremos fazer é uma linha paralela inteira, né? Vamos utilizar aqui o comando para fazer automaticamente esta linha paralela. Então, já diminui muito nosso trabalho. Mas para que nós possamos entender, né? Vamos utilizar aqui o comando no próprio AutoCAD. Eu vou fazer uma modificação no desenho que fizemos aqui por primeiro. Eu vou apagar esta linha de cima. Eu quero fazer a cópia desta linha, beleza? Desta. E vou apagar estas duas linhas também. Eu vou fazer uma linha única, apenas para demonstrar como é que se utiliza o comando. Uma linha única tanto em cima quanto embaixo, né, para facilitar aqui a confecção do desenho. Então, eu quero fazer uma linha paralela a este, fazer um retângulo paralelo a este retângulo, né, que é o que estava antes. Então, como nós temos a opção de sair copiando essas linhas, né, fazer uma cópia desta linha, por exemplo, né, com uma unidade para cima. Se eu quiser fazer agora a cópia da linha de baixo, eu tenho que selecionar o comando copiar novamente, né? Selecionar a linha que eu quero fazer a cópia e deslocar uma unidade para baixo. Se eu quiser fazer uma cópia da linha da direita e da esquerda, o mesmo procedimento. Então, temos que fazer repetições do comando. O comando deslocamento, né, facilita a nossa vida porque ele evita essas repetições, né, ou automatiza essas repetições. Eu vou apagar aqui as linhas que eu criei e utilizar o comando deslocamento. O comando deslocamento, o comando trim é este aqui, ó. Eu vou selecionar o comando, vou selecionar as linhas que eu quero, as linhas que eu quero fazer a cópia, né, ou deixá-la paralela. E observe que apareceram algumas opções, vamos deixar através mesmo, ou simplesmente vamos especificar a distância. A distância que eu quero fazer é a distância de uma unidade, né? Porque lembre que as linhas estavam a uma distância de uma unidade, então eu vou digitar aqui uma unidade. E agora eu vou selecionar as linhas que eu quero criar cópias paralelas. Então eu quero copiar esta, esta linha aqui de cima, então eu vou deslocar para cima. Quero fazer uma cópia da linha de baixo, ó. Selecionar a linha e clico, desloco para baixo e clico. Quero copiar a linha da direita, então vou selecionar a linha da direita e
deslocar aqui para a direita, beleza? E a linha da esquerda, clico na linha da esquerda e desloco para a esquerda. Então criamos aí linhas paralelas. Observe que facilitou um bocado aí a nossa vida, beleza? Pelo fato de nós não repetirmos, né, o comando, ter que clicar em copiar, depois clicar na linha, clicar a dimensão e depois direcionar o mouse. Então, ao invés de fazer isso 4 vezes, né, o comando de deslocamento já permite que eu faça de uma única vez esse mesmo procedimento. Eu fiz aqui de uma por uma, né, porque nós estamos copiando linhas individuais. Mas se ele fosse um retângulo, eu vou fazer criar aqui um retângulo, ó. Vamos imaginar que o retângulo que eu quero fazer a cópia seja esse. Se fosse um retângulo, o retângulo observe que ele é uma entidade única, né? É uma polilinha, não é uma linha individual. Então, se eu utilizasse aqui o comando deslocamento ou comando trim, né? Está pedindo para digitar aqui a dimensão, uma unidade mesmo. Então, se eu clicar aqui, ó, observe que ele já faz automaticamente estas linhas paralelas, né, da entidade, né, no caso aqui do retângulo, que é uma polilinha. Então, ele já faz logo de uma vez, né, este comando, beleza? Então, é bem útil aí o nosso comando de deslocamento, é um dos mais úteis aí do AutoCAD, que são bem práticos aí de serem utilizados no dia a dia, beleza? Então, se eu quiser agora fazer com que estas linhas se toquem, né? Nós temos aí várias opções, né? Eu posso estender as linhas, né, de forma que elas se toquem num ponto mais à frente. Então, para saber que ponto é esse, eu posso utilizar aqui o comando track, né, que identifica os pontos aí de interseção. Ele faz uma extensão imaginária da linha e identifica o ponto de interseção. Então, para fazer isso, né, eu vou aproximar o cursor do mouse e aí depois arrastar até a linha que eu quero estender, ó. Então, o ponto de interseção é aqui, ó, e agora vou arrastar, estender essa linha horizontal. Eu posso utilizar esta técnica, assim como posso utilizar também o comando fillet da seguinte maneira. Então, vamos utilizar aqui o comando fillet, ou o comando concord, né? Vamos clicar aqui e definir aqui o raio. O raio será de dimensão 0. Quando você define dimensão 0 para o raio, o que vai acontecer é que não haverá raio e as duas linhas irão se tocar, né? Irão se juntar, beleza? Então, para facilitar a nossa vida, para unir essas duas pontas, vamos utilizar o comando concord, todas as linhas, né? Definir o raio com dimensão 0. Então, já está 0 aqui, eu vou só confirmar. Clicar aqui nas duas linhas que eu quero unir e fazer a união. Posso fazer isso também com o comando chanfro, né? Distância, definir aqui distância 0 também, ele une os dois pontos. Vamos lá. Zero e 0. Vamos lá, vamos refazer aqui o comando. Vou apertar Ctrl Z, selecionar o comando de novo. Vou selecionar distância e definir as duas distâncias, né? A primeira distância 0, a segunda distância 0 também, e agora fazer a união dos pontos, beleza? Então é isso, pessoal. Este foi o nosso último comando de hoje, né, da aula de hoje, o comando deslocamento. Para praticarmos, vamos fazer uma atividade que diz o seguinte: desenhe no AutoCAD, a partir dos conhecimentos obtidos até aqui, a vista superior do objeto mostrado a seguir. Então, nós temos aqui duas vistas. Destas duas vistas, né, nós temos uma vista
imaginando que seja frontal, esta daqui a vista superior. Então vamos fazer essa vista de baixo, para que nós possamos ver com mais detalhes algumas dimensões. Eu deixei a imagem um pouco maior, vamos fazer essa imagem daqui do ponto de baixo. Então, vou começar fazendo este retângulo, né? Fazendo linhas individuais para formar o retângulo. Mas que você pode utilizar também o comando retângulo, né? Porque eu não acho muito prático fazer com comandos retângulos, porque o comando retângulo é uma entidade única, né? É uma polilinha, e se eu precisar de alguma referência, né, de algum dos lados, talvez eu não consiga com facilidade pegar essa referência. Então é mais fácil fazer essa referência, né, fazer linhas por meio de referências utilizando linhas individuais. Então, observando aqui o desenho, né, a dimensão, esta dimensão aqui embaixo, né, da linha horizontal, corresponde a 105 unidades, imaginar que seja milímetros. A linha ficou muito grande, eu vou afastar aqui um pouquinho, né, dar o zoom, afastando. Para cima, 80 unidades, para cima 80, para a esquerda 105, para baixo eu vou identificar a extremidade. Então, você pode fazer o retângulo utilizando linhas individuais, ou você pode fazer o mesmo retângulo utilizando o comando retângulo, né? Para exemplificar, comando retângulo 105 na horizontal por 80 na vertical. Opa! Foi aqui. Talvez essa dimensão esteja muito grande. É até bom tirar esta. Vamos lá, 105, tirar esta dúvida aqui, né? Por 80. Eu acho que eu fiz o retângulo dimensão errada. A 80. Então foi o meu retângulo que saiu com um valor diferente. Vamos fazer o retângulo de novo aqui apenas para comprovar, né, que você pode fazer o retângulo utilizando o comando retângulo 105 por 80. Agora sim. Eu acho que eu digitei algum valor errado, né? Talvez 50, 80. Então, voltando aí o vídeo, você consegue identificar. Bem, então você pode utilizar o comando retângulo, porém, como eu falei, não acho muito prático, porque se eu quiser fazer alguma linha, por exemplo, aqui no meio, né, eu posso utilizar essa linha individual aqui como referência. Então eu posso fazer uma cópia dessa linha à direita, por exemplo, né, para deixar uma linha aqui no meio. Então, se quiser fazer esse mesmo comando utilizando o retângulo, eu já não consigo fazer isso. Porque se eu clicar e selecionar aqui, observe que eu seleciono todo o objeto, né? Porque o retângulo é uma polilinha. Então eu não vou conseguir fazer uma única linha, por exemplo, para deixá-la no meio do retângulo, utilizando como referência a linha da esquerda, porque o objeto é um objeto único. Então, eu não acho tão simples utilizar, né, o comando retângulo. Eu vou utilizar aqui, vou fazer o retângulo utilizando linhas individuais. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? A técnica que eu vou utilizar, né, continua sendo as referências. Então, eu vou passar uma linha aqui, né, para identificar a posição dos círculos, né? Uma outra linha para identificar, para posicionar esta linha tracejada, e uma terceira linha que vai posicionar este objeto aqui, né, que é meio oval, vamos assim dizer. Vamos fazer uma terceira linha. Então a primeira linha tem dimensão de 24 unidades. A segunda linha deste ponto para a direita, ou então desta linha para a linha tracejada, 48 unidades. E a última linha em relação a esta primeira que foi criada aqui, ó, 56 unidades, 56 milímetros. Então vamos primeiro criar esta linha com 24 milímetros. Então vou ou utilizar o comando copiar, ou já que nós aprendemos nessa aula
o comando trim ou o comando de deslocamento, vamos utilizar o comando de deslocamento para praticarmos, né? Então, eu vou clicar aqui em deslocamento, o trim, vamos definir aqui a dimensão, 24 milímetros, deste ponto para a direita, né? Então, se eu quiser, eu posso clicar aqui, né, e deslocar para a direita, né? Porém, a dimensão, se eu não quiser fazer conta nenhuma, é 24 unidades, 24 milímetros, eu posso clicar aqui mesmo, e a partir deste ponto aqui de novo, observe aqui que é 56 milímetros, né? Então, observe que já está fixo aí o valor 24, que é o valor que nós estamos utilizando. Se eu quiser fazer uma alteração, é só digitar a dimensão, beleza? Então, fizemos aí a terceira linha. Vamos agora definir a posição em que vai ficar o centro da circunferência, o centro dos círculos. A distância entre um centro e outro é de 40 unidades, 40 milímetros. Vamos imaginar então que daqui para cá nós temos 20 e daqui para cá 20, né? Vamos imaginar que o desenho seja simétrico. Então, 20 milímetros deste ponto para este. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez uma cópia, né? Utilizando o comando trim ainda. O comando trim ainda está selecionado, né? 20 milímetros para baixo. E a partir deste ponto aqui, 20 milímetros para cima. Vou cancelar aqui o comando e vou agora desenhar os círculos. Vamos lá, ó. Os círculos, observe que o círculo interno tem 18 milímetros e o círculo externo 24 milímetros. Então, vamos utilizar o comando diâmetro mesmo. Vamos selecionar aqui centro e diâmetro. O interno com 18 milímetros e o programa aqui não está disponibilizando o comando círculo, mas eu vou clicar aqui círculo, centro e definir o diâmetro, 24 unidades, 24 milímetros. Vou fazer uma cópia destes dois círculos, já que eles já estão prontos, né? Vou copiar, utilizando o comando copiar. Minha referência para fazer a cópia vai ser a partir do centro, né? Vai ficar fácil localizá-lo aqui também, no ponto de baixo. E não vou precisar mais dessas linhas aqui, eu posso apagar, vou selecionar e apagar. Assim como também não precisaremos mais dessa linha vertical à esquerda, também vou apagar. Vamos agora fazer este objeto aqui, né, que é meio oval. Vamos fazer da seguinte maneira. Existem várias maneiras de você fazer esse objeto. Uma sugestão é fazer um círculo com o raio que está sendo solicitado aí, ó, 7,5 milímetros. Na verdade, dois círculos, né, 7,5 milímetros. Pode fazer dessa forma. Você pode utilizar arcos aqui, né, para fazer esses semicírculos. Você pode utilizar arcos e depois interligá-los. Eu vou fazer utilizando o círculo, né? A distância do centro, entre os centros é de 15 milímetros. Logo, como referência, né, a partir do centro dessa linha, da metade da linha, eu vou criar uma linha qualquer aqui. Vou fazer uma cópia dessa linha, ou então mesmo utilizando o comando deslocamento, fazer uma linha para cima e para baixo com 7,5, porque a distância do centro para a extremidade, né, corresponde ao centro da imagem, né, a extremidade que corresponde ao centro da circunferência é de 7,5. Então, eu vou fazer aqui uma linha 7,5 para cima e 7,5 a partir do centro para baixo. A partir daqui, iremos agora fazer as circunferências com raio 7,5. Vou apagar aqui. Com raio 7,5, vou mudar aqui, ó, centro e raio, a partir deste ponto, 7,5 milímetros. E vamos copiar, né, para utilizar os comandos. A partir deste ponto, uma outra circunferência coincide com
coincide com essas interseções aqui. Beleza, não preciso dessas linhas, já posso apagar essas linhas, né? Não vou precisar mais. O que nós iremos fazer agora é interligar esses dois pontos, né? Daqui até aqui. Cancela o comando, repete o comando linha, desta extremidade até este. E também não precisaremos mais dessa linha vertical, vou excluir. O último passo agora é remover esse excesso aqui, essas linhas internas. Como é que nós iremos remover? Com o comando trim, vamos lá, o comando aparar. Eu vou clicar aqui nele, vou apertar Enter e excluir as linhas que ficaram aqui dentro, ó. E aí montamos o nosso objeto. Como foi dito, não é necessário representar as cortagens, que nós iremos aprender na aula seguinte. O importante aqui é apenas o desenho. Feita aí o desenho da vista superior deste objeto, vamos para mais um exemplo, né? Para mais um exercício. Vamos agora desenhar a planta baixa que está sendo mostrada aí. Então, uma das grandes utilizações aí do AutoCAD é para a confecção de plantas baixas, e os comandos que nós estudamos hoje facilitam bastante a nossa vida para a confecção desses desenhos. Então, primeiro eu vou fazer um retângulo, mais uma vez, né, utilizando linhas individuais. Vamos observar aqui, vamos tentar identificar aqui as dimensões dessas linhas. Bem, segundo o desenho, né, nós temos aí deste ponto, desta extremidade até esta, 450 possivelmente centímetros, né, 4,5 metros. Nós vamos fazer o desenho em centímetros mesmo, 450, vamos lá. Vou afastar um pouquinho o desenho aqui, para poder fazer a planta. Vamos lá, 450. Vamos descer agora, fazer essa linha para baixo com 270. 270 para baixo. 450, não é isso? 450 para cima, 450 para a esquerda e 270 para cima. Então, fizemos aí o retângulo. Vamos agora fazer estas linhas externas, né, que seria a parte externa da parede, a externa, que corresponde aqui à dimensão a espessura do tijolo, né, que tem uma espessura de 15 milímetros, ou desculpa, de 15 centímetros. Então vamos utilizar o comando deslocamento ou comando trim com 15 centímetros, né, e vamos fazer estas linhas aqui, ó, paralelas. Lembrando que se você utilizar o comando retângulo, ele já faz essas linhas por inteiro, né? Como eu estou fazendo com linhas individuais, o que temos que fazer agora é fazer a concordância, né? Fazer com que elas se toquem aqui na extremidade. Para isso eu vou utilizar o comando, pode ser o comando chanfro ou então o comando para a criação de cantos arredondados. Então vamos definir aqui o raio 0 unidades, já tem aqui 0 unidade, 0 centímetro. E agora selecionar os objetos que nós queremos concordar ou criarmos as arestas, não é isso? Os dois lados aqui, ó, já fizemos. Vamos fazer mais um lado ou mais um vértice. Pronto, o último vértice agora. Isso, beleza. Fizemos aí as paredes externas, né? Temos agora 3 paredes internas. Então, observando aqui o desenho, bem, vamos fazer agora essa linha horizontal. Essa linha horizontal, segundo a
A planta, né, tem a distância aqui de 100 centímetros deste ponto para esta linha horizontal, né, a parte interna do banheiro. Então vamos fazer esta linha, né? Vamos utilizar aqui o comando copiar, aperta Enter, vamos selecionar um ponto de referência, 100 centímetros, beleza. Vamos fazer agora essa linha, esta linha aqui é o vertical, beleza? Com 80 centímetros de dimensão. Vou utilizar o comando copiar mesmo. Aperta Enter, um ponto de referência com 80 centímetros. E por último, vamos internamente, né, a partir deste ponto, vamos determinar uma dimensão de 150 unidades, 150 centímetros. Então, antes disso, eu vou fazer essa linha vertical com 150 unidades. Para não ficar tão grande, eu vou afastar aqui. Para utilizar o comando trim ou comando de deslocamento, eu vou apagar utilizando aqui o comando trim. Tá bom demais. Vamos agora fazer esta parede interna com 15 centímetros. Vou utilizar o comando trim desta vez. Beleza? 15 centímetros já está setado ali 15 centímetros. 15 centímetros a parede. E desta linha para esta outra aqui, né, 150 centímetros. Vamos utilizar aí o mesmo comando de deslocamento, agora com 150 centímetros deste ponto para este. E daqui, né, para a esquerda com 15 centímetros, beleza? Era para ter aproveitado, ter feito logo os nossos 15 centímetros da outra parede, né? Então, feita aí a parede. Vamos agora remover o excesso. Para isso, vamos utilizar o comando trim. Vou apertar Enter, né? Porque ele já identifica automaticamente que eu quero apagar. Então, precisa apagar essas linhas aqui, ó, internas. E observe que eu preciso também apagar uma linha que aparece aqui, ó. Não tem essa linha, então vamos apagar também, beleza? Facilita aí muito a nossa vida. Vamos fazer agora as portas. O desenho não mostra, né, não indica, mas vamos fazer este boneco aqui com 10 centímetros, né? A boneca, como é chamada, a boneca com 10 centímetros da porta. Então, para isso, eu vou utilizar uma linha como referência, né? 10 centímetros. 10 centímetros. E a partir desta linha com 10 centímetros, eu vou fazer a primeira parede aqui da porta. Vou apagar aqui o excesso. Eu vou fazer uma cópia com a desenho também não indica, mas vamos imaginar que essa porta tenha 80 centímetros, que é normalmente o padrão aí, de 70 a 80 centímetros a largura da porta. Então vamos fazer uma cópia, vou copiar aqui esta linha a partir deste ponto mesmo com a distância de 80 centímetros, beleza? Vamos agora tirar o excesso. Vamos tirar o excesso utilizando o comando trim, aperta Enter e apaga o excesso, né? Fez a abertura da porta. Vamos fazer uma outra porta aqui à esquerda, né? Na parte de cima, mais uma vez, fazendo a boneca aqui com 10 centímetros. Para a direita, para cima, encontrando aqui o ponto de interseção. Lembre de retirar essa linha, né, que está sobreposta, essa linha maior. Vamos apagar e vamos fazer agora a outra parede com 80 centímetros. Eu vou fazer uma cópia, né? Vou clicar nesta linha, aperta Enter, a partir deste ponto, 80 centímetros. Cancelamos aí o comando. Vamos agora excluir essas linhas internas com o comando
trim ou comando aparar. Beleza. Então nossa planta já está pronta. Apenas para praticarmos um pouco mais, vamos fazer o desenho da porta, né? Essa porta aqui, ó, desenho da porta, uma linha e um arco. Beleza? Como é que nós iremos fazer o desenho desta porta? Uma sugestão é da seguinte maneira: essa porta abre para baixo, né? Seria interessante ela abrir na direção dessa parede aqui de cima, mas vamos seguir aqui a sugestão do desenho. Vamos lá. Você pode fazer uma linha nesta direção com 80 centímetros, né? Já que é a dimensão da porta. E agora nós iremos fazer um arco. O arco, né? Ele vai ter esta trajetória aqui, ó, a trajetória da porta. E para isso nós iremos escolher o arco a partir deste comando, início, centro e fim. Então, para fazermos o arco, né, voltado para a direita, nós teremos que começar deste ponto, beleza? Definir o centro como sendo ponto de rotação aqui da porta e colocarmos para cima. Olha aí, fizemos a trajetória da porta, né? E vamos fazer agora a outra porta. Essa porta abre para fora. O desenho ficou muito legalzinho, não é a porta abrindo para fora, mas vamos fazer conforme o desenho está formando aqui, né? 80 centímetros para cima, a partir deste ponto. E agora o arco, né? Vamos selecionar aqui arco, início, centro e fim, e vai ficar voltado para a esquerda, então tem que começar a partir de cima, né? De cima, o centro aqui e para a esquerda. E aí fizemos a nossa plantinha aí básica, né? Bem simples de fazer, bem fácil. A partir de agora você já está habilitado aí para fazer algumas plantas, né? Que já temos conhecimento suficiente para fazermos desenhos desta magnitude. Beleza, pessoal? Então, para fazer uma revisão dos conteúdos que foram aprendidos nesta e outras aulas, vou deixar aí mais uma atividade para que vocês possam fazer, né? Vamos imaginar que a peça mostrada abaixo seja um pistão. Gostaria que vocês fizessem aí o desenho deste pistão, beleza? Na próxima aula voltarei com um comentário, né, de como você pode fazer este desenho. Estamos ficando por aqui. Bons estudos para vocês. Agradeço por ficarem comigo até este momento. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Um grande abraço.